Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, 8 de setembro, estamos começando o pré-USDA, o vídeo em que a gente reúne a nossa equipe para falar sobre as perspectivas dos números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para soja, milho e trigo. O relatório será divulgado agora na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, a partir das 13 horas, com toda a cobertura jornalística de nossos consultores, da Safras Consultoria, nosso site safras.com.br. Entre e conheça a plataforma de Safras, lá tem todas as informações para você sobre este relatório. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se e ative as notificações para saber dos nossos vídeos que são atualizados diariamente. Cumprimento nossos colegas consultores de Safras e Mercado, primeiramente, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, Alessandro, Elcio, boa tarde a todos. Mais um relatório do USDA, relatório importante aí, que é um relatório de fim de safra, né? Fim de safra e começo da safra nova. Então, a gente espera algumas pequenas mudanças aí, principalmente com relação à safra 22-23, que vai começar a ser colhida. Obrigado. O Luiz vai falar sobre soja e também sobre milho. E quem nos fala sobre o trigo é o nosso consultor, Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Boa tarde. Olá, Alessandro, tudo bem contigo? Olá, Luiz. Vamos para mais um STA. O trigo, na verdade, ele caminha um pouco diferente de soja e milho, então já está meio que consolidada a safra, mas o STA sempre pode trazer alguma novidade. Beleza. Bom, começando pelos dados que devem ser divulgados, na próxima segunda-feira, eu vou compartilhar aqui a tela. Nós temos aqui os dados do último relatório e a expectativa média do mercado. Sempre lembrando que na expectativa existe um número mínimo e um número máximo, que a gente apresenta é a média dessa estimativa do mercado. Bom, no relatório de agosto, o Departamento Norte-Americano de Agricultura estimava uma produção dos Estados Unidos de soja de 123,3 milhões de toneladas. O mercado espera uma revisão para baixo neste número, na média, para 121,9 milhões de toneladas. Os estoques americanos 22-23 eram indicados em 6,7 milhões de toneladas, arredondando. O mercado espera agora, em média, 6,5 milhões de toneladas. Temos os números aí de 2021-22, que a divulgação de agosto era 6,1, o mercado agora espera 6,3. Estoques globais de soja 22-23, o mercado espera 101,1, no relatório de agosto eram 101,4, e os estoques globais 21-22, que foram indicados em agosto em 89,7 milhões de toneladas, o mercado espera agora 89,9 milhões de toneladas. Bom, esses são alguns dos números, Luiz, sempre podem aparecer novidades de outros aspectos. Me parece que tem a questão muito importante da área também, que pode ser revisado. O que tu acha aí desse relatório e essa expectativa média do mercado? Bom, Alessandro, é um relatório, como eu falei, importante, porque a gente está prestes a iniciar a colheita lá nos Estados Unidos, tanto da soja, o milho já começou, mas né, falando com relação à soja agora. Então, existem algumas dúvidas ainda com relação a como o clima impactou as lavouras americanas aí, que estão em fase final de desenvolvimento, aí, como o clima impactou nas últimas 4 semanas, né, desde o último relatório. A verdade é que o clima nas últimas semanas não tem sido muito favorável, né? A gente teve de novo alguns períodos de temperaturas elevadas, de pouca umidade, principalmente na metade oeste do cinturão, que é onde se encontram os maiores problemas, né, de umidade do solo, de desenvolvimento das plantas. Então, frente a esse clima não muito favorável dos últimos dias, últimas semanas, o mercado está esperando, sim, por um ajuste negativo na produtividade e, consequentemente, na produção americana. É importante lembrar que, no final agora de agosto, a ProFarmer, né, aquela importante entidade de produtores lá dos Estados Unidos, que seria a nossa ProSoja, que é equivalente, fez o Crop Tour, né, aquele tradicional tour aí pelas lavouras, e trouxe um número de produção superior ao número do USDA. Né? Isso que eles trabalharam em cima de dados mais recentes, até o final de agosto, e isso foi bem interessante, porque o mercado até esperava uma produção um pouco abaixo do USDA,
E, na verdade, a ProFarmer trouxe uma produtividade abaixo do USDA, mas trouxe uma área maior que o USDA. Então, esse é um ponto importante, Alessandro. Como tu comentou, dados adicionais aí, eu acho que o principal é o dado de área. Eu acho que o USDA pode sim mexer no tamanho da área americana, e isso pode compensar um pouquinho aí uma queda de produtividade, né? Então, teoricamente, tende a ser um relatório baixista, um relatório altista, né? Com queda na produção, queda de estoques. Mas vamos ver, né? O USDA tem nos trazido surpresas aí nos últimos relatórios, mas de fato o mercado está esperando, a média do mercado está esperando por uma redução na produtividade da produção, exatamente porque a gente teve aí um clima não muito úmido nos últimos dias. E vamos ver o que o USDA vai trazer. É um relatório bastante importante, ainda ele não é definitivo, né? A gente pode ter mudanças até o final do ano com relação a isso. Só a colheita americana avançando pode nos mostrar a realidade de fato da safra americana, porque existem estados que têm uma produtividade muito boa, existem outros que não tanto. Então existe uma dúvida aí, mas de qualquer forma, eu diria que se acontecer alguns ajustes, eles vão ser relativamente pontuais, eu não vejo espaço para grandes mudanças, mas realmente nesse momento eu acho que o viés aí para os ajustes é um viés negativo no sentido de cortes, né, de produção e produtividade. Isso pode trazer um suporte aí, em se confirmando, né, pode trazer um suporte de curto prazo aí para Chicago. Ótimo, Luiz. Vamos falar agora do milho aqui, ó. Mudando a tela para o milho. Bom, expectativa para setembro, a produção americana 22-23 era indicada em agosto em 364,7 milhões de toneladas. Na média, o mercado espera uma redução, agora para 357,6 milhões de toneladas. Estoques americanos 22-23 eram 35,25 milhões de toneladas, agora o mercado espera para algo arredondando 30 milhões de toneladas. Os estoques 21-22 na tela eram 38,9, agora o mercado espera 39,04. E os estoques globais 22-23 eram indicados no relatório de agosto 306,7 milhões de toneladas, agora o mercado trabalha com a expectativa média de 301,8 milhões de toneladas. E os estoques globais 21-22, que eram 311,8, agora o mercado espera uma revisão para cima para 312,1 milhões de toneladas. Bom, Luiz, assim como também para a soja, pode ter alguma a questão da área também para o milho, pode trazer aí alguma coisa que o mercado não espera, né? Exatamente, da mesma forma como a soja, né, Alessandro? A questão climática ainda pesando, né? Como o clima não foi favorável para a soja nas últimas semanas, também não foi favorável para o milho, embora o milho já estivesse praticamente pronto aí para ser colhido, né? A gente estava nos últimos dias de desenvolvimento, mas sim, da mesma forma, o mercado espera uma redução tanto na produtividade como na produção americana, exatamente em reflexo a esse clima mais seco, um clima com temperaturas mais elevadas que ocorreu aí no meio oeste americano, principalmente na metade oeste, como eu falei. Obviamente que absolutamente os cortes no milho costumam ser maiores, né? Até porque a produção é muito maior. Isso chama um pouco mais a atenção do mercado, né? No caso dos estoques, a gente está falando aí de um corte até importante aí de mais de 5 milhões de toneladas nos estoques. E isso pode também, da mesma forma que a soja, em se confirmando, trazer um suporte adicional aí para Chicago, né? E claro, a gente tem toda uma questão climática importante, da mesma forma que a soja, porque os trabalhos de colheita do milho já começaram, e é importante que o clima ajude daqui para frente para que os trabalhos evoluam, né, bem, e a gente não tenha problemas maiores aí que possam impactar ainda mais as plantas. Então, alguns dados adicionais podem vir ainda relacionados à questão envolvendo Rússia e Ucrânia, né? Eu acho que talvez o Elcio fale um pouco sobre isso aí com relação ao trigo. Pode ter algumas mudanças ali em termos de produção, até mesmo de exportações e tal, mas seriam adicionais. Eu acho que seriam dados paralelos aí, não chamando tanta atenção do mercado, quanto de fato essa dúvida com relação à definição da produção americana da nova temporada. Beleza, Luiz? Vamos chamar o trigo aqui, aí o Elcio vai comentar, pode falar também dessas questões aí que o Luiz levantou. Bom, temos em agosto, o departamento estimava para a produção americana 22-23, 48,5 milhões de toneladas. A gente não tem números da expectativa média do mercado,
mas o Elcio, de repente, pode trazer uma luz para nós. Os estoques americanos 22, 23 eram indicados em agosto em 16,6 milhões de toneladas, agora o mercado espera, em média, 16,9 milhões de toneladas. Tem o número dos estoques 21, 22, 17,9 milhões de toneladas eram indicados e não tem, nesse caso, a expectativa média do mercado. Os estoques globais 22, 23, que eram indicados em 267,3 milhões de toneladas, a expectativa média do mercado agora é 267,6 milhões de toneladas, e os estoques globais 21, 22, se espera a manutenção do número em 276,4. Elcio, a não ser que eu tenha olhado muito mal aqui, não se espera grande mudança aí, né? Não sei o que tu pensas sobre essa expectativa média do mercado e o que o departamento pode apresentar na segunda-feira. Pois é, Alessandro, mercado bem conservador, e eu acho que até se justifica, porque, ao contrário de milho e soja, que está na boca da entrada da safra, o trigo, principalmente o trigo de inverno, que é a grande colheita no hemisfério norte, já foi consolidado, já foi terminado, já encerrou. Então, esses números estão cada vez mais só pequenos ajustes, né, que a gente pode ter. Trigo de primavera, nas regiões que produzem trigo de primavera, questão do Canadá, por exemplo, nos Estados Unidos também é trigo de primavera, pode ter alguns ajustes. Se a gente for ver os números de uma forma geral, a gente tem um aumento de 300 mil toneladas nos Estados Unidos, que repercute nos estoques globais. Claro que essas oscilações podem ser em função de outros fatores. Eu acho que alguns números que a gente tem que ficar bastante atento, ainda a questão canadense. O USDA trabalha no relatório passado com uma produção de 34 milhões de toneladas no Canadá, e notícias de dentro do Canadá falam de 30 milhões, pode ter algum ajuste aí. Questão da Rússia, vem com uma safra muito boa, vai continuar sendo grande exportador de trigo, então pode ter algum ajuste para cima também, mas fica muito nessas questões, Alessandro, de ajustes pontuais que ainda não foram repercutidos pelo USDA, ou traçado nos relatórios do USDA. Já a safra do Hemisfério Sul, essa sim, agora ela está em fase de plantio, finalização de plantio. Os grandes produtores são a Argentina e a Austrália. No caso da Argentina, o USDA está trabalhando com uma produção que é cerca de 1 milhão de toneladas acima do que as safras da Argentina está trabalhando, né? Então pode ter alguns ajustes. E na Austrália aí já é uma situação um pouco mais tranquila, uma redução de safra, mais redução sobre um recorde de produção. Também é bom a gente lembrar que o Brasil vai cada vez mais próximo de consolidar uma produção acima de 10,5 milhões de toneladas, e que também não foi repercutido, também o USDA continua trabalhando na casa dos 9 milhões de toneladas. Então, nós teríamos o USDA subestimando a produção brasileira, mas superestimando a produção da Argentina. Então, em termos globais, acabaria meio que elas por elas aí dentro dessas duas situações. Questão da Ucrânia, volta a ter incerteza, e essas incertezas que tem nas relações, enfim, da Rússia e Ucrânia, e com o resto do mundo, claro, também trazem muito mais incerteza até para a próxima safra, porque a safra ucraniana, ela foi consolidada, o plantio dessa safra já antes do início da guerra. Depois foi o manejo que impediu uma colheita com todo o seu potencial. Então, o que tem de trigo já está meio que definido dentro da Ucrânia. Se vai sair ou não, isso acaba repercutindo no quadro interno da Ucrânia, porque em termos globais esses números já estão precificados. Então, é uma safra menor na Ucrânia que vai ter menos trigo dentro da Ucrânia, por outro lado, compensado por Rússia e Cazaquistão. Então, a gente tem uma situação, parece que o mercado vai se definindo em termos globais. O USDA trabalha com um número muito próximo a 780 milhões de toneladas de produção, e a AMIS, que é o Sistema de Informação de Mercado Agrícola do G20, trouxe uma redução da produção, nas estimativas dessa semana, em 1 milhão de toneladas. Eu acho que a gente pode ter alguma surpresa, sim, em termos de produção, e acho que o mercado está um pouco conservador e que nós podemos ter até reduções de estoques globais, claro que vai depender do lado da demanda, e é exatamente a demanda a partir de agora que vai começar a mudar muito esse cenário. Com a oferta quase que consolidada, ou se consolidando, a gente vai precisar ficar muito atento a números como, principalmente o das exportações norte-americanas, porque a gente tem uma safra pequena nos Estados Unidos, e qualquer movimentação mais agressiva de exportação acaba enxugando estoques e elevando cotações. Para esse número, para esse relatório, não acredito em grandes alterações em termos de estoques e produção, tanto no mundo quanto nos Estados Unidos.
Boa, Elcio. Bom, vamos falar um pouquinho na nossa rodada final aqui sobre Bolsa de Chicago, propriamente aqui. Faltando aí um pouco mais de 30 minutos para o fechamento, a hora que nós estamos gravando agora, nesta quinta-feira, a gente tem aqui para a soja em grão, o Luiz já disse que pode ter um relatório altista, tanto para a soja quanto para o milho. A soja, Luiz, nós temos aí o contrato mais negociado hoje, em novembro, operando a 13,85,5, com a baixa pequenininha de 0,1%, sendo que o mercado hoje trabalhou entre 13,73 até 13,97, bem volátil hoje e está no meio termo entre a mínima e a máxima nesse momento agora, Luiz. Alessandro, mas ele não está conseguindo recuperar os 14 dólares, né? Que é o principal patamar e o patamar de referência, uma linha importante aí para o mercado. E se o USDA, vamos lá, se o USDA confirmar aí o viés de corte de produção americana e corte de estoques, pode ser sim que ele recupere, e aí, como eu falei, e tenha um suporte novo de curto prazo. Tá? Mas, de qualquer forma, eu diria que o USDA pode trazer o seu corte de 1 milhão de toneladas. Eu acho um exagero, até inclusive 1 milhão. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria numa safra um pouco maior que o mercado está falando, né, que é a média do mercado, acima de 122,500 mil toneladas, porque eu acho que pode ter esse ajuste de área. Tá? Mas em se confirmando esses cortes, eu acho que o mercado pode sim recuperar os 14, mas eu acho que ele não ganha força para buscar os 14,50 ou 15 dólares, tá? Porque, querendo ou não, mesmo assim, mesmo com um possível corte, aí a gente vai ainda ter uma grande safra americana, a maior safra da história, e isso pesa no mercado. A gente vai começar a colheita daqui a pouco, a gente tem toda a sazonalidade de entrada de safra, né, que a gente não pode esquecer que acontece, né, querendo ou não, ela sempre acontece, e se os trabalhos de colheita evoluírem bem, a gente vai ter esse peso adicional da sazonalidade aí a partir agora da segunda quinzena de setembro. Então, embora eu acho que ele possa ser um pouco altista, sim, eu não espero por uma grande recuperação em Chicago. Pelo contrário, eu ainda acho que Chicago tem uma tendência um pouco mais negativa ainda, exatamente por uma entrada aí de uma super safra americana, mesmo que não seja do tamanho que poderia ser, ainda vai ser uma super safra, uma safra recorde. Então, eu acho que o relatório então pode trazer talvez esse fôlego de curto prazo, mas olhando mais para frente, eu acho que a gente pode ter de novo um viés mais negativo para Chicago a partir do início da colheita americana. Beleza, eu estava olhando, enquanto tu falavas aí sobre a soja na Bolsa de Chicago, só puxei aqui rapidamente o gráfico do contrato de dezembro do milho, e se a soja não está conseguindo superar 14, o milho também vem aí nos últimos dias, pelo menos meio lateral, não consegue também, quando sobe, se aproximar muito do 7, né? E agora, nesse momento, está operando a 6,69 por bushel, com uma queda de 0,3%, praticamente esse contrato de dezembro. O que tu pensas aí do andamento do milho, Luiz? Da mesma forma, Alessandro, né, que o mercado, apesar de, né, poder ter um fôlego de curto prazo em cima de um USDA que tende a ser altista, né, com corte de produção de estoques, o Paulo, inclusive, sempre comenta, né, ou tem comentado ultimamente, que esse valor de Chicago para uma entrada de safra americana é um Chicago caro. Então, a safra americana tende a pesar sobre os preços, né, já deve estar começando a pesar agora, e embora tenha talvez esse fôlego de curto prazo, olhando um pouco mais à frente com uma safra desse tamanho que está sendo esperada, a tendência também é um pouco mais negativa para Chicago trabalhar em níveis mais baixos, exatamente refletindo essa entrada de safra americana que, apesar de não atingir todo o seu potencial, ainda vai ser uma grande safra. E então eu vou de encontro ao Paulo aí que tem falado, Chicago nesse nível aí ainda é caro para uma entrada de safra americana desse tamanho. Excelente, Luiz. Vamos falar agora com o Elcio sobre o comportamento do trigo na Bolsa de Chicago, que nesse momento, no contrato de dezembro, opera a 8,29 quase 8,30, mas em queda no dia de hoje de 1,7%, Elcio. Como é que está esse mercado aí nesses dias que antecedem o relatório? É um mercado que tem oscilado muito entre altas e baixas, né? Se a gente for ver e trazer um traço, fazer um comparativo, na verdade, o que nós tínhamos até a segunda metade do mês de maio,
as cotações caíram num patamar de quase $13 e encontraram um suporte em torno de $8 por bushel. Então, a gente tem visto volatilidade, mas uma volatilidade entre uma banda de suporte e resistência que fica um pouco abaixo de 8, até 8,20, 8,30 no máximo. Então, é um mercado que ele está volátil no dia a dia, mas respeitando mais um período, uma região, né, uma banda de suporte e resistência. Isso mostra o que o mercado precificou a questão da guerra, aquela incerteza que a guerra gerou e trouxe muita especulação sobre o mercado. Depois vem um segundo momento de aversão ao risco de ingresso de safra, essa questão de pressão sazonal que o Luiz estava falando, no caso do trigo, foi a partir do mês de junho, e o mercado despencou, corrigiu toda aquela alta. A gente pode dizer, então, Alessandro, que o mercado voltou ao seu leito normal, né? Voltou a seguir os fundamentos que a gente tem para essa temporada, que são fundamentos um pouco mais apertados do que o da temporada anterior. E se a gente comparar o mesmo período do ano passado, as cotações, tirado aquele exagero que nós tivemos agora no primeiro semestre de 2022, as cotações seguem firmes. Eu acho que de agora para frente, o que a gente deve ter? O mercado tende a ter encontrado o seu suporte, esse suporte a partir de $8 por bushel, e a partir de agora tem força para equilibrar e, conforme essa pressão sazonal do ingresso de safra for passando, voltar a recuperar, voltar a ter a força para atingir patamares acima desses patamares próximos que a gente viu aí entre julho e até o início deste mês de setembro. A gente pode ter o mercado voltando a ganhar força nesses últimos meses agora de 2022. Obrigado, Elcio. Bom, a nossa equipe vai se reunir de novo para gravar o pós-USDA, pós-relatório do Departamento Norte-Americano de Agricultura na segunda-feira. O relatório é às 13 horas, você pode conferir tudo em safras.com.br, conheça a nossa plataforma, peça uma demonstração gratuita, tem tudo lá de informações, de cotações da nossa Safras Consultoria, da nossa agência Safras, que estaremos cobrindo com muita atenção esse relatório, e depois a gente repercute no nosso vídeo pós-USDA esse relatório na tarde da segunda-feira, dia 12. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Elcio, até a próxima. Valeu, um abraço. Abraço, até a próxima.